3, palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem ainda tem uma promessa que diga glória a Deus? Deus vai cumprir promessa hoje aqui, eu creio. Deus vai fazer algo grandioso. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, aonde tu não sabes, é uma novidade, faz parte do que eu prometi. Não precisa temer, eu serei com você, te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É a promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, está chegando uma novidade. Eu estou sentindo. Uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, está chegando uma novidade, uma novidade. Não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo uma novidade, promessa antiga. Levante a mão bem profética, irmão. Levante a mão, declare: eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, está chegando. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3, vou fazer menção apenas no versículo 1, que diz assim: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e era de muita valia naqueles dias a palavra, e não havia visão manifesta. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e
e a palavra do Senhor era muito rara ou de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Glória a Deus. Eu tenho um problema no músculo, eu não escuto direito. Se você vir, pode ficar. Irmãos, eu estava meditando aqui na palavra, e é muito doido, né? Tudo que acontece. Estava vendo o Senado do culto. O Senado do culto estava me direcionando a uma outra revelação que foi fluindo aqui, conforme a palavra foi estando. Os louvores foram acontecendo e Deus foi tocando no meu coração para que eu fosse para uma outra direção. Ia ministrar no livro dos Reis, capítulo de número 17. E aí foi acontecendo algo aqui, Deus foi tocando no meu coração e eu falei, meu Deus, eu vou ser obediente ao Senhor. Imagina um tempo de muita dificuldade, de crise. Embora essa crise aqui, pastor Rodolfo, ela esteja, parece que oculta, mas ela é real. É uma crise aqui. O capítulo de número 3, o verso de número 1 já nos revela uma crise. Embora a gente sempre está acostumados a enfrentar crises de fome, de sede e de tantas coisas, aqui no contexto, o texto que lemos nos traz uma crise de Deus. Diz que a crise é da palavra, William. O texto fala que a palavra naqueles dias era muito rara. E as visões não eram frequentes em uma outra tradução. Quando eu começo a olhar para este primeiro cenário, dentro daquilo que o texto traz, eu consigo descobrir algumas coisas que parecem lá atrás que era uma luta, uma guerra, ou o inimigo travando de certa forma o céu. Deus, aqui no capítulo de número 3, ele vai relatar um pouco a história de um dos homens mais importantes dentro da nação. Vai trazer uma história acerca de tudo que lhe aconteceu, de todo o processo, de tudo que ele havia enfrentado. A primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é que muitas das vezes as lutas, por mais que elas sejam inconstantes, há um cenário a ser revelado aqui. O primeiro cenário é que no meio de toda aquela crise que estava se instalando sobre a nação, e que já tinha se instalado sobre o povo, já tinha algum tempo acerca disso, havia uma preocupação aqui. A preocupação daqueles que estavam indo em busca de uma resposta, porque cristão, crente, servos vivem em busca de resposta. Nós nos encostamos nas respostas do Senhor, nós estamos firmados e as nossas decisões estão totalmente voltadas àquilo que o Senhor acaba falando. E se Deus não fala, de certa forma não teremos nenhum tipo de resposta. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quando você ouvir isso, é que alguém não está ouvindo. Eu tenho muita dificuldade de pregar. Esses pregadores mais experientes vai e prega, né? Eu tenho muita dificuldade, meu Deus do céu. Eu me perco rápido, pastor. Minha cabeça é muito doida. Eu fico pensando, não sei, eu me perco rapidinho. Se o irmão fizer alguma coisa, rapidinho eu perco meu raciocínio. Eu sou meio doido que perdeu o raciocínio, não volta mais, né? Já aconteceu, eu estava ministrando em um lugar, eu falei, meu Deus, eu perdi aqui. O irmão conseguiu tirar o foco, já era. Eu já entrego o microfone e já falo para ele, acabou. Porque o meu foco é muito terrível. Deus me usa pela misericórdia. Quando você ouvir isso que alguém está ouvindo, escuta aqui, por favor. O que eu entendo aqui? Havia uma crise instalada. E para essa crise instalada, Deus já tinha um propósito.
O propósito do Senhor está embasado dentro de uma mulher que não desistiu. A Bíblia diz que são quase 20 anos indo ao templo. Ela vai ao templo todo ano levar um sacrifício. Eu acredito assim, dessa forma. Acredito que a mulher, pastor, ela se relacionou, entrou dentro da relação, fez ali os seus pactos, o seu compromisso, estava tudo certo, estava tudo firmado. O ano seguinte após aquela aliança, a família já esperava alguma resposta de Deus. A resposta era um filho. Todos estavam ali naquela expectativa de ter e de ver um filho sendo projetado e gerado. Acredito eu que quando Eucana e Ana casam-se, dentro do cenário que eles viviam, alguém poderia olhar, enxergar e ver que tinha tudo para dar certo. São dois crentes, está vivendo tudo dentro da promessa, está vivendo tudo dentro da palavra. E eles vão para o cenário. O primeiro cenário é que o primeiro ano vem e nada acontece. Quando a gente começa a viver algumas crises e vivemos algumas batalhas, a gente aprendeu com os nossos pais acerca disso. Quando tiver difícil, vai para o templo, vai orar, vai fazer campanha, vai subir monte, vai clamar, vai buscar, faça alguma coisa para você chamar a atenção do Senhor. Eu vejo essa mulher subindo. As subidas ao templo era totalmente diferente. Ela subia no templo e era totalmente diferente de tudo que ocorria. Porque hoje a gente sobe no templo para pedirmos, né? E antigamente não era dessa forma. Antigamente eles subiam ao templo para agradecer. Entravam dentro do templo e apresentavam os seus sacrifícios pelo ano que já vinha vindo. Eles entravam para agradecer, porque quem pede a Deus tem certeza de que o Senhor irá ouvir. Quando a gente tem a certeza do Deus que servimos, a gente não fica parado, preso dentro das limitações humanas. Eu não acredito que você veio num sábado deste, debaixo de chuva, passear. Eu acredito que você veio aqui porque você sabe que você tem um Deus que tem resposta para a tua vida. Se eu tenho certeza que o meu Deus é vivo, eu não venho aqui para fazer outra coisa. Eu vou louvar, entregar minha adoração e agradecer, porque se Ele já me ouviu, a resposta está chegando. E dessa forma, eles entravam dentro do templo. O texto conta que elas iam, e era assim que fazia. Usavam-se a fé, e a gente aprendeu tanto a usar a fé, mas algo estava acontecendo dentro do cenário. A primeira coisa, a Bíblia diz que Deus não, a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. A palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. É o que o texto traz. Imagina só o que o texto diz que além de Deus não falar, havia dois filhos de Eli que roubavam ofertas, que os sacrifícios que eram apresentados em cima do altar, quase eles não chegavam ao Senhor. Imagina o que Ana não fazia. Eucana pegava boa parte do sacrifício e colocava nas mãos de Ana, entregando para ela, dizendo para ela: Deus vai ouvir. Não foi o ano passado, mas esse ano vai virar. Deus vai trazer a resposta. O texto diz que ela vai vivendo isso, até que uma rival aparece, e você conhece, é sobre isso que eu quero falar. É algo que vai acontecer quase no final, quando as forças de Ana estão se esgotando. O capítulo de número 1 vai trazer uma revelação profunda. Primeiro, a Bíblia diz que quando todos estão subindo para o templo, pastor Rodolfo, Ana decide ficar. A Bíblia diz que ela tem uma decisão no coração, e a decisão do coração dela é de ficar. Ela não sobe para o templo. Alguma coisa vai paralisar ela. E alguém sobe para o templo, leva o seu sacrifício, a sua oferta. Penina está cheia de filhos. Quando todos estão descendo, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela é tocada, e Ana decide comer, porque o texto diz que algo diferente vai acontecer dentro da casa dela. O culto diferenciado que ela vai apresentar é totalmente dentro da própria casa dela, no lar dela. No lar dela começa a ter algum tipo de mudança. Toda vez que Eucana subia ao templo, apresentava o sacrifício, ele insistia para que Ana comesse alguma coisa, mas ela olhava e dizia: eu não vou comer. A tristeza invadiu o coração dela. Ela não fazia parte do sacrifício, porque era isso que o inimigo queria. O inimigo não quer que eu e você subamos ao templo. O inimigo não quer que a gente participe do sacrifício. O inimigo quer que a gente fique de fora. Mas fora de alguma coisa,
O texto sagrado diz que Ana vai ser tocada. E o que vai tocar nela? Algo diferente. A Bíblia diz que ela vai comer, pastor. Ela vai se alimentar. Ela vai pegar parte daquilo e vai comer. Algo vai mexer. Primeiro, porque se Deus não está falando, se Deus não fala, alguém pode ter encontrado Ana vindo ao subir ao templo. E uma pergunta deve ter sido feita para ela: mulher, o que tu vai fazer no templo? Se Deus não fala, se a visão não é manifesta, se Deus não está falando, se há um silêncio de Deus. Só que eu vejo, pastor Ivone, quando a mágoa, o rancor, a humilhação acaba fazendo parte da nossa história, então nós decidimos quebrar o silêncio. Porque as respostas que eu vou dar vai ser necessário para fazer Deus se manifestar. Eu imagino Ana olhando para algumas pessoas e elas debochando, dizendo: acabamos de descer. E Deus não fala, mas ela tem uma resposta para dar. Porque se ela tem resposta para dar, é isso que ela vai viver. Naquele dia ela deve ter orado e falado: se Deus não fala com você, se Deus não se manifesta para você, para mim hoje Ele vai se manifestar. Para mim hoje Ele vai se colocar. 3 princípios, fica comigo, filho, por favor. Quando ela entra dentro do lugar, ela vai ver um cenário. Qual é o cenário? Ela olha para o cenário, está faltando alguma coisa. Ana orou 20 anos, e durante 20 anos, alguns pedidos devem ter sido feitos. Nós somos cristãos, servimos a Deus e somos seres humanos. Quem nunca sentiu vontade de falar: Deus me honra, para o povo ver que o Senhor é na minha vida? Quem nunca fez uma oração dessa? Quem nunca olhou para o Senhor e disse: Deus, o Senhor precisa me honrar? É tanta afronta, é tanta humilhação, é tanta vergonha, que o Senhor precisa se manifestar. Sabe o que eu aprendo, pastor? Deus não se manifesta para mostrar nada para ninguém. Por isso, quando Ana ora desse jeito, ela vai viver o silêncio. Porque o que Deus quer compartilhar comigo e com você, muitas das vezes não é para ninguém ficar entendendo, mostrando, não é para a gente publicar. Só de olhar para nossas vidas verão: olha lá, Deus é na vida dele, olha lá, Deus é na vida dela. É Deus que está fazendo aquele negócio. Eu preciso trazer para você uma resposta. Talvez você deve ter orado este ano, entrou na presença do Senhor e deve ter falado: Deus, o Senhor precisa me justificar. E Deus olha olhando para você neste dia e está dizendo: eu não preciso dar resposta para ninguém, filho. Eu não preciso fazer para ninguém ver. Eu não preciso fazer para a plateia ver. Eu não preciso fazer para a multidão ver. O que eu vou fazer na sua vida vai ser entre eu e você. A primeira coisa que eu preciso que você entenda: Deus não demora, Ele precisa te mostrar o cenário. Ana está vivendo um cenário, ela está olhando para tudo, ela clama, pede, vai orando, apresenta, faz de tudo, e Deus se silencia. Mas tem um dia que ela vai subindo para o templo, sabe, quando ela entra dentro do templo, ela está diferente. Todos desceram, não teve manifestação, ninguém contou o testemunho da palavra. É o mesmo ambiente, é a mesma casa, é o mesmo santuário. Está lá em Siló, nada aconteceu, mas a moça entra sozinha, sabe? Eu entendo que algumas vezes nós teremos que entrar sozinho. Algumas vezes Deus vai querer que eu e você estejamos sozinhos. Algumas vezes Deus vai querer uma loucura. Aquelas coisas que acontecem às vezes com um cristão, dele tomar o carro, pegar o carro, dizer: suba e venha me orar, venha buscar. Algumas pessoas já viveram essa experiência de entrar dentro da casa do Senhor e ver o cenário vazio. Eu não me assusto, irmão, com multidão, eu não me assusto com plateia, porque eu sei muito bem que no meio de poucas oportunidades é que Deus está. É nas pequenas oportunidades que Deus se manifesta. Alguém pode olhar aqui do lado de fora e dizer: está cheia, e quem está olhando daqui de dentro está vazio. Eu não vou dar glória porque não tem ninguém. Eu preciso dizer que cada espaço dessa igreja já foi preenchido pela presença do Senhor. Quem passar pelo lado de fora vai enxergar ela cheia da glória, do poder, da honra que é dele, porque nós estamos aqui adorando ao Todo-Poderoso. Ela entra dentro do templo, ela está sozinha. A Bíblia diz que ela vai fazer um pacto, ela vai olhar para o cenário. Olhe para mim, por favor. O problema é que tem 3 coisas aqui. Sabe qual é? O templo estava em Siló, havia a arca, estava tudo certo, irmão. Sacerdote, levita. Aí tem uma pergunta: como Deus não fala? Se a gente olha para o cenário e vê tudo certinho, tem templo, tem arca, templo, sacerdote, e por que Deus não está falando? Porque aparentemente está tudo certo. O santuário está em Siló, não tem nada errado.
dentro da linha está tudo correto. Existe o santuário em Siló, a arca está lá, os sacerdotes estão lá. Ana consegue perceber uma coisa: não adianta ter templo, ter arca, ter sacerdote, e Deus não vê coração. O que está faltando não é arca, não é templo, não é sacerdote, é coração. E sabe o que eu entendo com Ana? Ana não vai julgar, porque tem muita gente que pega a oportunidade para poder meter a língua, sim ou não. As pessoas que vão crescer e se destacar na presença do Senhor não são aquelas que pegam uma brecha para apontar, mas são aquelas que pegam uma brecha para poder tampar. E sabe o que ela vai fazer? A próxima geração que vai vir não pode ficar 20 anos orando. Ela vai fazer uma oração com Deus. Sabe o que ela vai falar? Se o Senhor me der o menino, eu o entregarei. Ela estava dizendo para Deus: se o Senhor me der o menino, eu coloco ele aqui, ó, porque está faltando alguém aqui. Meu Deus. O que está faltando não é alguém do lado de fora, o que está faltando é alguém aqui. Se o Senhor me der o menino, eu vou colocar ele no lugar que está tendo o vazio, porque tem o templo, tem a arca, tem sacerdote, está faltando alguém, está faltando um coração. E não é que Deus olhou para Ana e disse: eu gostei desse negócio. O texto diz, irmão, que passa-se um período e Ana vem entregar uma oferta a Deus. A oferta que ela vem trazer é uma das ofertas mais malucas que eu já vi. A mulher pegar o seu filho e colocar ele como uma oferta dentro da casa do Senhor. Vamos imaginar algumas coisas para a gente conjecturar e tentar entender? Imagina como deve ter sido difícil. Eli está sentado, deve ter sido os seus filhos que devem ter ido até a porta, abrindo as portas e visto a mulher trazendo uma criança desmamada. O interessante é que quando ela fala para Eucana acerca do propósito, Eucana só vai saber que Samuel é do Senhor no dia da entrega, porque tem coisas que a gente precisa guardar, tem propósitos que a gente precisa levar até a hora da entrega. O inimigo está o tempo todo se levantando. Lembra de Abraão, quando ele levantou o altar, quando ele sacrificou e os corpos começaram a rondar o seu altar, e ele teve que ali enxutar os corpos para que os corpos não roubassem a sua oferta. Assim também está o inimigo. O inimigo não está preocupado com o altar que está levantado, nem com o sacrifício que foi colocado. Ele está preocupado com a falta de vigilância que muitos não têm. Ana está vivendo um propósito e ela precisa viver esse propósito. Na hora da entrega, ela comunica o marido. Ela vai dizer para ele: eu fiz um propósito com Deus. Pastor, imagina como deve ter sido dolorido para Ana, porque eu creio que Ana deve ter falado com Deus, dizendo: enquanto o menino desmamar, eu entrego. Mas a mãe que sabe que o filho que está mamando, amamentando no seu peito, e a hora que ele parar de amamentar, ela vai perder. Eu imagino o desespero dessa mãe. Eu imagino, Ivone, ela pegando Samuel olhando para a mamadeira e ela dizendo: não, vem no peito, porque se acabasse o leite do peito, ela perderia. Era o dia da entrega. Só que tem três coisas que eu e você precisamos entender. Não é Deus entregar Samuel, é o período que Deus vai permitir o leite dele continuar a sendo derramado. Vai chegar uma hora que Deus vai secar o leite, e quando Deus secar o leite, é Deus olhando para Ana dizendo: está na hora de cumprir. Não é seu, precisa cumprir o vazio. Eu vi algumas crianças no altar aqui hoje ministrando, e Deus começava a bradar no meu coração, dizendo: são minhas ofertas, são os meus sacrifícios que vão sendo apresentados na minha presença para tampar. Eu preciso falar que a nossa geração não vai enfrentar o silêncio e nem o vazio de Deus. Ei, tem alguns profetas aqui, tem algumas anas aqui, tem alguns Eucanas aqui que pode entender a visão. Eu não vou, Senhor, mas o meu filho vai estar no altar para ouvir o Senhor falar. Fala com os teus servos para a glória do teu nome. Eu imagino Ana levando o menino. Meu irmão, vamos entender. Vamos pegar esse menino aí. Para que serve? Não serve para nada. Coloca ele aqui, deixa ele no cantinho, deixa ele servindo água, deixa ele aí. Vamos deixar ele aí. Deixar ele aí. Irmão, o cenário de Samuel é terrível. Ele não tinha nada para dar certo. Nada, totalmente nada para dar certo. Olhe para mim, por favor. Eu começo a ministrar para não falar aos irmãos. O cenário de Samuel é totalmente horrível. Os exemplos dele são dois meninos que cantam, que adoram e que do lado de fora não são crentes. O pai sabe de tudo.
mas não pode repreender. Todo mundo já sabia do cenário deles. Só que o texto vai dizer que dentro deste cenário, olha o que diz o versículo de número 1. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. Deus não podia interferir. O menino tem tudo para dar errado. A galera que ele está crescendo, o grupo de jovens que ele está, é um grupo de jovens que não respeita Deus. A liderança dele já não consegue mais repreender. Ele está ali servindo, correndo para tudo quanto é lado. Ele tinha tudo para dar errado. Mas o texto diz: e crescia o jovem Samuel. Em um cenário que tudo está dando errado, o menino está crescendo. E o menino está crescendo. Tem tudo para dar errado, mas o menino está crescendo. Ele está servindo e crescendo, servindo e crescendo, servindo e crescendo. O interessante aqui, pastor, é que ele está ali servindo ao serviço de Eli. Ele é o moço de Eli. O interessante do texto é que quando Samuel começa a viver o cenário dele, e Deus precisa quebrar esse silêncio para se revelar na vida dele, ele está no mesmo ambiente que um dia a sua mãe fez um propósito. É o mesmo lugar. Deus decide falar com Samuel. Olhe para mim para você entender. O texto diz que Deus chama a Samuel. Chama. A palavra chamar é muito interessante, porque ele consegue ouvir a voz, ele ecoa a voz, ele sabe a voz que está entrando no seu ouvido, ele ouve a voz. Mas o texto diz que Samuel, ao ouvir a voz, ele sai correndo, ele corre até Eli, ele bate até Eli, pergunta para Eli: por que o Senhor me chama? O Senhor me chamou por quê? Qual é o motivo do Senhor me chamar? O texto diz que ele olha para Samuel e diz para ele: volta a deitar, porque eu não te chamei. O texto diz que isso vai acontecer por 3 vezes. É o mesmo lugar. Olhe para mim, por favor. Está Samuel e Eli no mesmo lugar. Os dois estão no mesmo ambiente. Deus fala com o menino. O menino ouve, mas ele já não consegue mais ouvir. Só que quando eu olhei para isso aqui é muito tremendo. Escuta como Deus trabalha. Deus está falando com um jovem, mas o único que sabe quem é que está falando é só o velho Eli. Entende isso aqui? Deus está chamando um menino, um jovem, mas quem conhece, sabe quem de fato é a voz, é o velho Eli. Samuel, nas 3 vezes que ele tenta ir, ele chama. Ele corre até Eli, ele vai até Eli na intenção de tentar entender: quem é? O Senhor está me chamando? Ele começa a ficar com a cabeça preocupada, está encucado com a situação, pensando no que está acontecendo, que tantas vezes esse menino vem até mim. Só que aqui, pastor, eu entendo, irmão, olhe para mim aqui, por favor, entenda isso. Deus não precisa matar ninguém para levantar ninguém. O respeito é sobre isso. Eu vou falar com você, mas quem conhece, quem está falando é Ele. Embora ele não esteja ouvindo, embora ele não esteja vendo, mas vai ter que passar pela mão dele. Porque tem gente que acha que Deus vai levantar alguém para apagar a história do outro. Tem muita gente que está chegando no cenário e acha que está chegando, e porque fulano não está ouvindo, que Deus vai parar de consultar aquele que Deus está levantando. Vai ouvir a minha voz, mas tem que saber quem é que está chamando. Não adianta Deus falar e você não tem interpretação de quem é que está chamando você. Sabe o que eu entendo aqui? Tem muita gente que perdeu a audição e a sensibilidade de ouvir, mas sabe muito bem quando Deus está descendo na casa para falar com alguém. Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. O lugar pode ser o mesmo. Não é porque fulano não está ouvindo, ciclano não está ouvindo, que eu não estou chamando você pelo teu nome. Eu tenho algo para revelar nesta noite na sua vida. Deus chama Samuel dizendo: Samuel, e ele corre dizendo: fale-me, fale-me. O irmão, sabe o que é o tremendo? O tremendo é que vai chegar uma hora que ele vai dizer assim para Samuel: volta para o teu lugar. Não é aqui, é lá no teu lugar, que ele está vindo lá. Volta para o teu lugar. Se você ouvir a voz dele de novo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olhe para mim aqui, por favor. Sabe por que Samuel não se envolve?
Porque Samuel é fruto de uma oração. Ele é fruto de um propósito. Ele é fruto de uma aliança. Ele é o fruto de uma entrega. Por isso que ele está fazendo a diferença no meio de Onofre e Finéias. O Senhor vai viver num período em que ele vai deixar ele ir, mas vai chegar um momento que ele vai falar. E quando chega esse momento, Deus decide falar com ele. Ele olha para Samuel e diz: entra lá. E quando você ouvir a voz, você vai ver. E diga para ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fica de pé, porque quem quer falar contigo é maior do que eu, maior do que você, e é maior do que tudo. Amados, imagina uma noite inteira você sentado, ou de prostrar de joelho, ouvindo Deus falar. O interessante é que ele não dorme mais, ele não consegue dormir, ele não tem sono mais, porque ele sabe que Deus está lá dentro daquele ambiente. A conversa entre Deus e o menino é longa. Deus está se revelando para ele de uma forma poderosa. Deus está entregando algumas coisas, está criando coragem, está dando coragem para o menino, está forjando ele dentro da própria presença. Quando o dia amanhece, eu vejo ele olhando para Samuel, dizendo para ele: fala, tudo que Deus mandou falar, pode entregar, menino. Entrega tudo que Deus mandou falar. O que ele falou? Ele falou de mim, ele falou da minha casa, ele falou de quem? Está faltando algumas pessoas desse nível, irmão. Esses dias eu estava pensando, fiquei raciocinando. Claro que sim, tem muitos tipos de profeta na nossa geração, e tem bastante. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo, mas você sabe que esse dia eu estava pensando comigo mesmo, raciocinando comigo dentro do meu pensamento, com minha cabeça. Fiquei pensando, eu fiquei colando dentro da minha mente, pensando algumas coisas. Eu falei: meu Deus, hoje tem profeta para tudo. Profeta que entrega carro, casa, entrega apartamento, entrega RG. Não sei para que o RG, mas ele também entrega também. Entrega RG, número da placa, não sei o que, e tantas coisas. Mas eu fico pensando: cadê os profetas que apontam o dedo? Cadê os profetas que descem, que não negociam, que não negociam oferta? Cadê os profetas que não estão ali servindo por agenda? Cadê esses profetas que têm coragem de passar uma madrugada inteira com o Senhor? Desculpa, irmão, dizer uma coisa para os irmãos, mas é muito fácil dizer que Deus não fala, que Deus não manifesta, que Deus não vem. Eu fiquei pensando com os amigos meus esses dias. Eu estava com alguns irmãos, falei para eles: poxa, quando nós estávamos na prova, quando Deus nos levantou, não tínhamos carro, nós íamos andando, subíamos monte, ficávamos a madrugada inteira. Era sexta-feira, a igreja estava preparada para a vigília. Eu lembro que o meu irmão sabe da parte da nossa conversão. As nossas vigílias não eram de sábado para domingo, as nossas vigílias eram de sexta-feira. O povo ia para a vigília, saía às 6 horas da manhã, ia trabalhar. No sábado à noite estava no culto, e ali a presença de Deus se manifestava. Quantas curas não aconteciam, irmão? Quantos milagres não aconteciam? Aí eu fiquei pensando: hoje não acontece mais, porque a igreja virou um ringue. Quem canta melhor, quem faz melhor, quem entrega melhor. E Deus está olhando para a nossa geração, dizendo: eu preciso levantar uma geração como Samuel, que não tem medo de passar a madrugada comigo, ouvindo a minha voz. Uma geração que se entrega, uma geração que não tem medo. Deus está olhando para você essa noite, está dizendo: ocupa um lugar vazio, ocupa um lugar vazio, põe teu filho no lugar vazio. Não critica, põe ele lá, porque o negócio não é o templo, não é a arca, é colocando Samuel lá dentro. Fala, ele. Imagina para ele, irmão, ouvir do menino Samuel tudo que Deus tinha para falar. Posso contar um segredo? Não tinha problema para ele, porque ele é servo. O problema estava nos filhos, mas ele é servo. O homem se sujeitar ao menino para ouvir, ele é grande. Fala, que eu não quero saber o que você tem para falar, eu quero saber o que Deus tem para falar. O que Deus falou com você? O que Deus entregou? Olhe para mim aqui, por favor. Você talvez está ouvindo tudo que eu estou te falando. Eu preciso dizer o porquê. Deus me trouxe aqui para dizer que você é fruto de propósito. Você é a resposta de oração. Deus te levantou para você ser a diferença.
Você não vai conseguir ser igual e não adianta. Você sabe que não tem jeito. Você é diferente mesmo. O que Ele colocou sobre a tua vida é diferenciado. O propósito dele te trazer neste culto é te dizer: eu vou falar de novo, vou chamar de novo. Porque tem um espaço vazio. Você entende? Tem um espaço que precisa ser preenchido. E para esse espaço ser preenchido, Deus precisa levantar alguém. Fala, porque o teu servo ouve. Olha que interessante isso aqui. Vou mostrar para os irmãos. No capítulo de número 4, no versículo de número 3, diz assim: estando deitado já Samuel, antes da lâmpada de Deus se apagar, no templo do Senhor, aonde estava a arca. Olha para você ver o nível e o lugar. Para mim finalizar e ir embora, eles colocaram Samuel para dormir perto da arca, pastor. Samuel dormia, e o texto é quem diz isso. O texto diz que ele deitou ali próximo da arca. É uma criança ele, sim ou não? Uma criança. Eu vi um irmão, ele fez uma pergunta. Ele falou assim: Negrão, você consegue imaginar um homem dentro da barriga de um peixe? Eu falei assim: não, esse negócio é muito louco, mas eu acredito. Olha para mim aqui, irmão. Ele me fez uma segunda pergunta. Ele falou: Varão, você imagina o céu cuspindo fogo, esse negócio assim? Eu falei: parece coisa de filme, né? Ele falou assim: Varão. Aí ele me fez uma outra pergunta. Ele disse: rapaz, já pensou, mas está chovendo e você olhar e falar: para a chuva, e a chuva parar e não chover mais, só chover quando tu falar. Aí ele olhou para mim: o que você acha disso? Ele falou: bispo, a gente, para ser homem, engravatados com nome, renome, é fácil. O que está acontecendo nos nossos dias é que a nossa mente de criança já não funciona mais. Estamos tão cheios de tanto livro, de tanta coisa, que a gente parou de acreditar naquilo que os homens acreditavam. Se alguém contasse para um antigo dizer, você imagina Jonas saindo dizendo: eu passei 3 dias no ventre do peixe, ia ter gente que não ia acreditar. É história, ia ser mentira. É verdade ou não? Mas a fé nos faz acreditar, pastor, que eu não sei se é uma baleia, não sei se é um tubarão, só sei que pela fé ele ficou lá 3 dias. Ah, mas a ciência vai mostrar, e aí que está o negócio. Sabe o que está acontecendo? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O que está acontecendo com a gente é que nos colocaram para dormir diante da arca. O tanto contato com a arca faz com que a arca se torne apenas um objeto. Eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, faz um pouquinho de tempo, mas para subir no altar, até para limpar o altar, se a gente não pedisse permissão ao pastor, o pastor poderia até colocar a gente de banco. Tinha que ser as pessoas específicas. O tanto tempo na igreja faz com que a gente entre, sente em lugares que parece que é comum, só que na verdade ele ainda é santo. Sabe o que eu vejo? Samuel olhando para a arca e pensando, dizendo: será que é essa daí que abriu o mar e que fez o Jordão passar? Era essa que o sacerdote carregava nas costas e que fazia o Todo-Poderoso descer? Eu imagino aquele menino dormindo de frente da arca, dizendo: se o Senhor falava, volte a falar comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. O texto diz que ele está dormindo, pastor. Ele está lá no lugar onde se colocar a arca, lá, pastor, aonde ele está. A mente de criança está falando: fala comigo. Irmão, eu não sei se você já sentiu isso, já foi criança, você não deve ter um Adão aqui, mas você sabe que de tanto você pôr na mente, você fica com medo. Por exemplo, minha mãe é mineira, minha mãe é lá da cidade de Minas, minha mãe conta cada história. Eu lembro, pastor, que a gente tinha medo, morria alguém, ficávamos com medo, parecia que a pessoa que morria vinha lá falar com a gente, porque no nosso subconsciente o diabo também trabalhava. Nessa noite o inimigo está caindo por terra, porque Deus está olhando para algumas pessoas que estão diante da presença dele, e está falando: eu vou voltar a me manifestar, eu vou voltar a falar. Essa igreja aqui, pastor, vai viver um dos anos mais proféticos que é possível
lado de respeito é quebrado. Vou terminar. Quando a minha família ia receber um pastor do ministério de Kamikaze, eu lembro disso, pastor Ronaldo. Por exemplo, minha mãe, minha tia, às vezes, pastor, nós estávamos em provações. Aí o pastor dizia: eu vou na sua casa. Eu já fiquei muito bravo com a minha mãe. Eu falava: mãe, mas o pastor vem aqui, a senhora vai comprar, e compra bolo, compra um monte de coisa. Mas para que isso? Olha para mim, olha aqui para mim, quem me ouve, diga amém. O dia que Elias entrou na casa da viúva, ela tinha algumas coisas preparadas. Lembra ou não? Ela tinha 2 cavalos, um pouco de azeite e farinha. Ela tinha o quê? 2 cavalos, farinha e azeite. Quando Elias entra, lembra da conversa? Quem lembra da conversa? Que Elias olhou para ela e disse assim: ó, tudo que você projetou, faça, mas primeiro você faz para mim. Irmão, olha aqui para mim, por favor, deixa eu te falar isso. Eu entendi isso, porque as minhas tias, a minha mãe, quando ela recebia o pastor, ela recebia com honra, era muita honra. E minha tia dizia: fica atento, porque qualquer hora uma palavra pode ser lançada, a nossa vida pode mudar. Essa honra aqui não é para o homem, essa honra aqui é para receber a palavra, porque o homem de Deus traz uma palavra para mudar. Lembra? Posso contar uma coisa para você entender? Às vezes Deus já está fazendo um milagre na nossa vida, a gente nem percebe. Às vezes o milagre é tão grande, a gente não percebe. A contabilidade da mulher é muito pouca. A mulher pensou: vou colocar 2 cavalos. A crise lá na casa dela não era de água, a crise dela era de comida, a crise dela era de comer alguma coisa. Ela não tinha mais de onde tirar. Só que ela prepara os 2 cavalos. No cálculo dela, o fogo só ia durar, para conseguir fazer 2 fogos. Mas como Deus é tremendo, ela coloca fogo nos cavalos e não percebe, porque o milagre nunca foi. Deus nunca quis sua mãe acrescentar a farinha. Quando aquela mulher coloca fogo naqueles 2 cavalos, Deus já estava mostrando para ela: pode deixar aí, porque o negócio com fogo é comigo mesmo. Você vai fazer a sua parte, eu vou começar a fazer a minha. Eu não sei se você acredita, porque eles eu te fiz essa pergunta. Quando Moisés olha para trás, não é o fogo do deserto que chama a atenção dele, mãe. O negócio é levar para a sarça queimando e ela não se consumir. Era Deus dizendo assim: ó, eu já estou fazendo milagre na sua vida. Desde que você chegou nessa casa, desde que você pisou aqui neste lugar, eu preciso liberar uma palavra para você, irmão. A farinha e o azeite é consequência. O negócio é não deixar o fogo apagar. O negócio é não deixar o fogo parar. Deus está falando contigo, dizendo: antes que a lâmpada se apague, eu te chamei, Samuel. Crê nisso? Você crê nisso? Deus te chamou. Deus te chamou. Quando eu vi o Vitor, sua filha, pastor, eu fiquei olhando para os meus filhos, eu falei: eles vão arrebentar. Eles vão arrebentar. Um amigo meu disse: você não tem medo da nossa geração? Não, porque a geração que está vindo, irmão, tem eu e você para incentivar ela. E a gente vai mostrar para a geração que está vindo que assim como Deus foi com Elias, foi com Samuel, Ele é conosco também. Assim como Ele foi com eles, Ele é conosco também. Posso liberar uma palavra para finalizar? Deus vai no seu quarto voltar a te chamar. Deus vai voltar a te visitar. Talvez esta madrugada ainda, quando o seu marido olhar, você vai estar lá de joelho gritando, dizendo: eu ouvi a voz dele, eu estou aqui, eu estou clamando. A gente precisa voltar para o lugar em que Deus está. Precisamos estar no lugar certo que Ele determinou que a gente estivesse. Eu preciso dizer para você que Deus não desistiu de você, que você é um propósito, você é um projeto para esse tempo. Eu não sei o porquê, irmão, mas eu quero profetizar que tudo aquilo
que você viveu este tempo, que você viveu neste ano, foi um preparo para as coisas que Deus vai entregar para você esse ano que está vindo. Eu aprendi 3 coisas. A primeira delas, olhe para mim e eu lhe disser: não termine o seu ano mal. Não termine o quê? O seu ano mal. Tudo que termina mal começa também mal. Se você terminar o seu ano bem com Deus, aliançar tudo, colocar tudo nos parâmetros. Ô bispão, perdi tantas coisas esse ano que só Jesus para ter misericórdia. Toca ali, ele fala para ele: foi só você não, também estou na guerra. Fala para ele: perdi bastante também, mas a gente está de pé. Sabe o que a gente mostrou para Deus esse ano? Nós não te servimos pelaquilo que o Senhor dá, Senhor. A gente servimos o Senhor pelaquilo que o Senhor é. Deus está contando com você, irmão. Deus está contando com você. Eu profetizo no nome de Jesus que Deus te leve em multidões, que esse ministério transborde, que as 10 igrejas que tem no Imbu, que ela tome Taboão da Serra e Itapecerica, que ela vá, e que Deus levante uma geração nova de profetas e profetisas, que Deus levante pessoas compromissadas com Ele, que o celeiro de pastor, que o celeiro missionário seja cheio, porque a seara está madura, e o tempo do Senhor voltar está muito próximo. Deus está contando com você. Deus está levantando algumas pessoas aqui. Parece que está no eco, mas não está não. Tem Deus tocando em algumas vidas. Deus vai despertar alguns corações. Deus vai despertar algumas pessoas para uma entrega maior, para aquilo que Ele tem preparado para a nossa geração. Eu profetizo, se não houver vaidade, eu profetizo, se você tiver entregue, tudo que Ele fizer será para a glória dEle. Não me importa se tem 1, 2, 3, 4, 5, uma multidão, mas tudo para a glória dEle. Deus vai te usar conforme a palavra. A nossa geração não vai viver o silêncio, porque Deus está levantando você nesta noite. Quem pode glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, fica de pé, por favor, e louve ao Senhor Jesus. Consegue pegar na mão do irmão aí para me orar por você? Feche os olhos. Deus Todo-Poderoso, Santo, Tu és digno de honra, de louvor. Sua palavra foi ministrada. Não é o lugar que nos define, mas é quem o Senhor é. Nesta noite, o Senhor falou, o Senhor liberou a sua palavra, e eu creio, Deus, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai fazer coisas grandes. Eu sei, Deus, que há muitos ministros aqui, há uma família que o Senhor levantou, há uma casa que o Senhor levantou. Honre esta família, honre este povo, faça com que o teu povo vive coisas grandiosas. Nós te adoramos. Vai falando com Deus aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vai falando com Deus. Aleluia. Vai adorando a Ele. Glória, glória. Vai adorando com o irmão aí do teu lado. Aleluia. Deus bendito, aleluia. Vai adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia.